Olá, amigos do Quai, do Face, do YouTube, do Instagram, de todas as redes sociais. Uma boa noite. No momento que nós estamos gravando esse vídeo é boa noite, né? Uma boa noite, uma ótima sexta-feira, se aproximando o fim de semana, né? Maravilhoso. Um ótimo carnaval a todos, né? Façam as coisas com moderação, nada de vida louca. Né? Festeja, ri, dança, brinca, anoitece com o pessoal, mas nada de exagerar, porque nós temos toda uma vida pela frente ainda e todos os nossos atos estão sendo contabilizados. Então, vá, se divirta, ri, extravasa, né? Te espero o ano inteiro, né, para poder extravasar, brincar, rir. Então brinca, só não faça besteiras, né? Agora vamos para o nosso assunto. Sexta-feira, como os amigos sabem, as amigas sabem que nos acompanham, nós estudamos o Evangelho no Lar, que é diferente um pouquinho, apesar que é o mesmo assunto, né? É diferente um pouquinho do nosso desafio diário. Aí por isso que nas quintas-feiras eu não gravo nada, que é para dar um descanso para vocês, né? Dessa voz enjoada, desse rosto chato, que fica incomodando o filho de vocês. Então na quinta-feira a gente dá o descanso para vocês, né? Descansar bem mais. Mas, tirando as brincadeiras de lado, sexta-feira é o nosso Evangelho no Lar, é onde a gente, com todo respeito, convida Jesus a vir à nossa casa para estudar, ler, cuidar de nós, nos amparar, nos proteger, né? Para abençoar, né? Proteger o nosso corpo físico, proteger a nossa alma, proteger as pessoas que acompanham nós, né? Os filhos, a esposa, marido, família. Para termos forças, né? Para enfrentar a semana vindoura, a semana que se aproxima, né? Então, é por isso que é realizado o Evangelho no Lar, e é por isso que Jesus recomenda que todas as pessoas escolham um dia da semana e façam internamente, sozinhos, né? Com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, ou sozinho mesmo, porque muitas das vezes a família não apoia, né? Mas quando a família apoia ou respeita, pelo menos, né? Deixa a pessoa aí no cantinho lá fazer um dia da semana, 5 minutinhos. Nós aqui é meia hora porque é uma palestra, é ministrado, é para geral, né? Mas quando é família, é 5 minutinhos, gente. É o tempo de ler a parábola de Jesus, comentar uma coisa ou outra, o que você achou, o que você não achou. Eu concordo, a mulher discorda, o marido discorda, né, os filhos discordam. Mas é uma conversa, que nem conversa normal, assim. Nem conversa no café da manhã. Que é para estar sempre em contato, porque quando nós estamos em contato com Jesus, assim, no nosso dia a dia, trazendo para a normalidade, aí que as bênçãos ficam maiores, mas maiores mesmo. Multiplique por 10, multiplique por 100. Porque daí Jesus vê que você está conectado, que você está ligado, que você, apesar das tentações do mundo, você está mantendo os olhos, que nem o estudo de quarta-feira, você está mantendo o foco, os olhos no Mestre, que é o grande intuito, o grande desejo que a humanidade faça isso. É o nosso dever, como habitantes da Terra, focarmos no dono da Terra, no governador, no que ministra, pois é a ele que nós devemos dirigir o nosso futuro. Bom, feitas as apresentações, né? Bora fazer a nossa prece de abertura. Eu começo assim falando, que é para dar tempo dos amigos do Quai que estão ao vivo chegarem, né? Aos amigos do Face e aos do YouTube, para esses 5 minutinhos que eu falo na introdução, ou 10, é para você entrar, já se conectar, entrar nessa corrente energética que estamos todos unidos,
para nos concentrarmos e eu pegar a energia de vocês, vocês pegar a minha energia e sermos só um. E no momento que eu receber as bênçãos de Jesus, de Deus, aqui na minha casa, pois o Evangelho é um Evangelho no lar, então o propósito é chamar ele, é chamar os amigos espirituais, Deus, porque né, é um Evangelho no lar. É diferente do estudo da semana. Esse é o propósito mesmo. E aí vem para mim, e as mesmas bênçãos que eu quero receber, vocês recebem. Porque vocês vão estar conectados, vocês vão estar ligados, vocês vão estar depositando a sua energia, o seu foco em nós. É lindo, né? Fantasioso, talvez, mas quem tem fé, quem acredita, quem confia em Jesus e já experienciou muitas coisas na vida, positivas e negativas, ou negativas e positivas, sabe que quando nós temos foco, quando nós temos fé e acreditamos, confiamos em Jesus, nada é impossível. Tudo é possível. E aquele e aquela que estiver mais conectado, mais junto com Jesus, mais a sua vida prospera. E a prosperidade, gente, não é só bens materiais. A prosperidade é você estar em paz, é você estar tranquilo, tranquila, sereno, serena. Enfrentar as tribulações na mais tranquila paz, sorrindo, a pele transbordando de alegria. Por mais que você fique ali carrancudo, fechado, mas a sua pele demonstra que você está em paz, que você está feliz. Essa é a verdadeira prosperidade. Não só dos bens materiais que as pessoas pensam, de estar de terninho, carro importado, mansão, iate, mulheres. Mansão, iate, mulheres. Não. Homens também, né? Por causa das mulheres, das meninas. Não, gente. A prosperidade não é só nos bens materiais. A prosperidade é estar em comunhão, em união com Jesus, com o seu anjo da guarda, com o santo, a santa que você gosta, que você admira, que você confia. Essa é a verdadeira prosperidade. É você ter saúde. É você estar em paz consigo mesmo. É você adorar, gostar do seu emprego, da sua função. Essa é a verdadeira prosperidade. É você saber enfrentar as dificuldades. Bom, agora vamos fazer a nossa prece, nossa oração de abertura do nosso Evangelho de hoje, os trabalhos realmente começarem. Eu estava enrolando aqui vocês e nós para chegar exatamente às 21 horas, mais conhecido 9 horas da noite, que é o horário que originalmente nos proponhamos a realizar o Evangelho no Lar, né? Isso eu já venho realizando há mais de muitos anos. E eu sempre escolho esse horário, porque esse horário é o horário que, quando a gente está em família, quando a gente tem esposa, tem marido, tem filhos ou enteados, é um horário que geralmente todos já chegaram, já tomaram banho, já fizeram alguma coisinha, já se alimentaram, fizeram alguma coisinha e estão propensos a estar em casa, né? Aí a família, o casal se reúne com os filhos, né? Então por isso que eu escolhi esse horário há muitos anos. E geralmente eu escolho esse horário. Mas lógico, não é ditadura. É conversando com a família que podemos encaixar, né? Às vezes pode ser de madrugada. Às vezes os filhos trabalham, tem faculdade, aí chego só meia-noite, né? E daí a gente só consegue fazer madrugada. Vamos fazer mais. Então por isso que não é ditadura o Evangelho no Lar, ele é uma conversa com a família ali, para saber qual é o horário que eles podem, mais ou menos, né? Não é sempre, mas que geralmente estão em casa. Aí você encontra um horário compatível com aquele grupo da família e realiza o Evangelho no Lar. Porque o Evangelho no Lar, gente, é estar com Jesus, é convidar Jesus para o seu lar, apenas lendo. Apenas ler a passagem aqui, comenta, eu acho que é isso mesmo. Você convidou, aquele momento, aqueles 5 minutinhos, 10 minutinhos, Jesus esteve no seu lar, Jesus te abençoou. E você dormirá bem, acordará saudável, revigorado, com força, confiança e a fé triplicada, aumentada.
E a sua casa ganha proteção. Quando Jesus percebe que você marcou um dia e você respeita, você vai, é regra, é horário, respeita. Jesus também respeita. Jesus também bota na agenda dele. E aí, meu amigo, a sua casa ganha uma proteção que você nem percebe. E quanto mais fé você tiver, o bairro ganha proteção. Os vizinhos. E eles nem percebem. E é tudo. Porque você vira a sua casa vira um ponto de luz, um ponto de referência para Deus, para Jesus. Né? Protege lá, porque lá são os filhos, as filhas que lembram de nós, oram para nós, glorificam nós. E quando um pai fica satisfeito, quando um pai está feliz, minha gente, assim como você que é pai, que é mãe, quando você está feliz, você dá o mundo para sua filha, para o seu filho, seus netos. Imagina o nosso pai quando está feliz, o nosso irmão. Aí que a proteção é gigantesca. E aí você começa a receber as bênçãos do que você pediu e do que você não pediu. Pai, eu não pedi isso. Que bom que o senhor deu. Que bom que o senhor deu, tá me deixando feliz. Que bom que o senhor trouxe até mim. E assim. Então vamos lá. Ó Deus, nosso amado e querido Pai, o Pai de toda a humanidade, o Pai de todos os seres, visíveis e invisíveis. Pai, te agradecemos por estarmos reunidos mais uma vez, seja pessoalmente, seja virtualmente através das redes sociais, mas estamos unidos energeticamente. Essa corrente, esse elo voltado em teu nome, em nome de Jesus, em nome da nossa espiritualidade, dos nossos mentores e mentoras que nos acompanham há tantas gerações, né? Tantas encarnações, nos cuidando, nos amparando, nos protegendo, nos inspirando, nos intuindo para tomarmos as melhores decisões de nossas vidas. Pai, Jesus e espiritualidade amiga, agradecemos a proteção que tem nos dado na semana que se passou, por ter cuidado de nossas vidas, cuidado da nossa saúde, cuidado de nossa família, cuidado das pessoas que convivem e que são do nosso afeto, do nosso carinho, do nosso amor. Te pedimos, Pai, que continue protegendo essas pessoas que te assistem, que te ouvem, que vêm aqui em nossas redes sociais participar junto conosco. Proteja a família deles e que seja uma semana vindoura muito mais saudável, muito mais rejuvenescedora, muito mais forte, muito mais alegre, muito mais harmoniosa em todos os âmbitos da sua vida, das suas vidas, junto contigo, Deus, junto contigo, Jesus, junto com as suas espiritualidades. Pedimos a Deus, pedimos a Jesus que envie aos nossos lares, nossos amigos espirituais, nossos anjos de guarda, nossos padrinhos, para que eles venham inspirar, intuir e nos amparar enquanto nós lemos a tua passagem, Jesus, enquanto nós lembramos os teus ensinamentos, enquanto nós estamos aqui de coração, de alma, entregues para ser um instrumento que possa, de alguma forma, ter alguma utilidade a você, Jesus, aos amigos, a Deus. Com o Pai Nosso, damos por aberto a nossa leitura do nosso Evangelho no lar das sextas-feiras. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo e qualquer mal. Que assim seja, e assim será. Amém, amém
e amém. Bora para a nossa leitura? Bora para o nosso estudo? Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Desculpe eu não responder os coraçãozinhos, os emojóis, é que eu me concentro aqui e aí mas depois que termina, aí eu dou uma olhadinha e fico muito feliz, porque cada coraçãozinho, cada boa noite, cada live legal, cada frase positiva chega até a mim, porque é assim, gente, até o que nós escrevemos, ela tem vibração e para o universo não tem fronteiras. O nosso sentimento chega até a pessoa que nós desejamos. Boa noite. Deus te abençoe. Vai e chega. Então, sou muito grato pelo carinho, pelo amor. E nós estudamos juntos. Aqui ninguém é dono da verdade e ninguém é o sabichão. Eu sou apenas um leitor, apenas um estudante que abriu a live para não falar sozinho. Né? Mas sou só um leitor, gente. Só um estudante, mas com o coração aberto para todos. Bora? Sem mais delongas, já enrolou demais. Enrolou demais, né? Vamos lá. Então, nós estamos no capítulo 6. O Cristo Consolador, né? Tudo ele. Nós vamos começar o jugo leve. Semana que vem, Consolador Prometido. E assim vai. Hoje, nossa leitura, para os amigos aqui do quarto, o Face já sabe. O Face sempre sabe primeiro. O jugo leve. Essa passagem, essa frase de Jesus, onde é que o Eduardo encontrou e onde é que eu posso encontrar? Bom, meu amigo, minha amiga, nossos irmãos, nossas irmãs, vocês peguem a Bíblia, peguem o Evangelho, e lá em São Mateus, no capítulo 9, versículo 28, 29 e 30. Que passagem é essa, Eduardo? É assim, Jesus fala para os apóstolos, né? E fala para a turba, a multidão. E vem dizer que vem fala para nós também, né? Assim como falará para as futuras gerações. Porque os ensinamentos de Cristo, ele é universal. Ele é atemporal. Ele serviu para os apóstolos. Serviu para a população daquela época. Serviu para todas as gerações que vieram. Serve para a nossa geração que estamos aqui. Não importa se tem 0 anos de idade ou 95, 99 anos de idade. É a mesma geração. É a mesma geração. E servirá eternamente. Porque os ensinamentos de Jesus está pautado, enraizado, diretamente, canalizado por Deus. E é por isso que é uma lei que não muda. Né? As leis civis, as constituições, né? A Constituição dos países, das nações, de tempos em tempos mudam. De 50, 60, 80, 100 anos, mas de tempos em tempos muda, né? Porque muda a concepção das pessoas, muda a inteligência, muda a vivência, muda as experiências. Aí tem que dar uma atualizada nas constituições, né? Normal. Mas os ensinamentos de Jesus, as leis de Deus, as leis da natureza, são eternas, imutáveis. O que é imutável? Não muda. E é atemporal. É para sempre. É para sempre. Então, obrigado. Bora lá. Então Jesus começa assim, ou Jesus fala assim. Né? Fecha os olhos e imagine que é Jesus. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados
e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. E encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Essa é a passagem. Ela é curtinha, né? Mas tem um monte de ensinamento aqui. Então, quando Jesus diz, vem a mim, todos vós que estão sofrendo e que estão sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós. Por que Jesus usou a palavra jugo? Aí eu fui no dicionário, né? Nerdola, né? Mas não é por ser nerd, não, gente. É que a gente tem que ter humildade e procurar no dicionário. Porque, né, hoje tem dicionário o papel, tem o tradicional, tem dicionário aplicativo, né? Que só escreve ali em segundos. Tem a inteligência artificial, tem a Gemini, tem tudo, né? Então, por que não? Por que eu ficar na minha imaginação? O que será que é julgo? Oh, meu Deus, o que é julgo? É julgar, né? Aí então é melhor ir no dicionário, né? Aí o que é julgo? A pergunta é, mas Eduardo, o que é julgo? É de comer? É de beber? O que é? Aí eu fui ver, né? Na etimologia, né? O que quer dizer? Na etimologia, é igual a peça de madeira que serve para emparelhar dois animais. Essa peça aqui, ó, gente. Essa peça aqui, ó. E aqui as vaquinhas, né, os bois. Quem é do interior, ou quem teve um vô, uma avó, uma família do interior, né, que criou boi, criou vaca, vaca leiteira, teve animais, né? Hoje eu não sei, porque, né, mudou. Hoje a maioria dos agricultores, através dos financiamentos, tem trator, tem maquinário, né? Tudo evoluiu. Mas nós, quarentões, e as gerações mais experientes que nós, quem tem 50, 60, 70, 80 anos de idade, com certeza, porque se eu vi os mais experientes que eu, os mais velhos, com certeza viram, se não viram seu pai ou sua mãe, viram um bisavô, uma bisavó, ou um vizinho, mas que teria o equivalente à idade do seu bisavô ou bisavó, lidando na terra, né, para virar a terra, não tinha trator. Nem todo mundo podia ter trator. Então usava essa madeira, esse jugo, com os bois cavalos, né? Então os cavalos, os bois, né, puxavam o arado ali que revirava a terra, os dois, né? E os dois, um lado a lado. Um não podia separar do outro. Era um sinônimo de escravidão, né? E por que Jesus usou isso aí, o jugo? Porque naquela época, querendo ou não, era uma liberdade, mas disfarçada. O povo, a população, não é que nem nós hoje que a gente tem direito de votar, de falar o que a gente quer falar, né? Era subjugada pelos romanos. Os romanos podiam, os soldados lá, os romanos, né? A população lá, romana, a elite, né? A sociedade, os políticos lá deles, podiam matar, podiam, né, judiar das nossas mulheres, né? Não dizer outra palavra, que todo mundo sabe, né? Podiam, não é romano, não é romana, tá na lei. Aí não acontecia nada, não era julgado, não era preso, né? Então era uma escravidão, né? Tiravam os impostos, né? Cobravam lá, batiam na porta sabendo que a pessoa não tinha nada para comer, mas queriam alguma coisa. Queriam um peixe, queriam alguma coisa para a pessoa dar, né? Um imposto. Então era uma escravidão.
Então, o Jesus sempre usava coisas do dia a dia, porque isso aqui já, as pessoas isso aqui era comum, era normal, né? Porque isso aqui vem da antiguidade, esse jugo aqui, essa madeira, né? Que leva os bois, né? Junto os famosos bois de canga. Mas agora na simbologia do que Jesus quis dizer, na simbologia do que está na frase. Bom, o jugo representa a servidão. É símbolo de opressão, de constrangimento, domínio, sujeição. Porque, como nós estamos falando do nosso agricultor, né, nosso colono, dos anos 60, dos anos 70 e dos anos 80, quando nós víamos eles trabalhando, não era tipo que o boi, aqueles dois boi, não era o escravo dele, não estavam subjugados por eles, porque eles não podiam nem olhar para um lado nem olhar para o outro, né? Eles tinham que ir os dois, porque se um olhava para o outro já puxava o pescoço do companheiro, né? O outro boi puxava o pescoço do companheiro, então estavam subjugados, que não tinham nem liberdade de olhar para o lado. E se eles paravam, eles levavam chicotada. Eles tinham que seguir, né? O subjugo, né? A opressão, o constrangimento do seu dono. E é assim quando nós somos escravizados. Né? Então, de constrangimento, domínio, que era domínio no caso dos romanos, né? Dominava aquela população, e sujeição. Então essa aqui, ó. Daqui que eu tirei, gente. Daqui que eu tirei. Aqui fica, né, espelhado, mas é assim. Então essa é a primeira coisa. Aí, então, né, tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, vou mostrar para vocês uma coisinha aqui. Depois, eu sei que vocês não vão poder ler por causa que fica espelhado, mas olha essa foto aqui. Eu sei que vai ficar espelhado, mas tenta imaginar se ficar espelhado e não der para ver. Mas acho que dá para ver. É um homem, né? Na representação da figura, com um monte de pedras de variados tamanhos, né? Nas suas costas. Então ele chega a estar arcado para baixo. Não consegue levantar a cabeça. Está quase caindo. Né? Aí o que? Porque o que está escrito aqui que eu achei interessante trazer para os meus amigos, para minhas amigas, porque esses são meus amigos, minhas amigas. Não são seguidores. Amigos é amigas. Por isso que a gente divide o que a gente aprende, o que a gente gosta, o que a gente sabe que é bom para a nossa vida, o que é bom para a vida futura, com os amigos. Porque quando a gente tem amigos, a gente quer o melhor para os nossos amigos, não é mesmo? A gente quer que os amigos também tenham a mesma felicidade que nós temos. E é por isso que nós viemos aqui e abrimos a live para vocês, para nós. Né? Então, vocês viram, né, que é um homem com um monte de pedra, chega a estar arcado, né? O peso está muito grande. Então, o que é? Eu achei interessante isso aqui. Ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5 perguntas. 6 perguntas. Eu achei interessante porque eu vou ler meio corrido, mas vocês puderem, quando tiver tempo, quando ficar o vídeo, pausa. Aí depois ouça outra pergunta, pausa. Aí outra pergunta, pausa de novo e reflita. Se coloque. O que é? Porque assim, a primeira pergunta. Hoje, nossos tempos atuais, no nosso dia a dia. Eu estou sobre o jugo de quê? Segunda pergunta. Qual o meu fardo hoje, nesta vida, neste ano,
neste exato momento. O que me oprime? Nós estamos felizes, livres ou presos a fardos que parecem pesados demais para nossas forças? Quinta pergunta. Como nós chegamos a isto? E a última pergunta sobre esse tema. Há como reverter? Então, a questão é, faça pergunta por pergunta, dê pausa e pense, analise. Né? Então, hoje estou sob o jugo de quê? Qual o meu fardo hoje? Então, gente, essa representação aqui do homem com as pedras, ela nada mais é ou nada mais são, né? Vamos falar o português correto. Nada mais são que os nossos problemas, as nossas dificuldades diárias, aquilo que nos aflige, as decepções nos relacionamentos, o que a gente enfrenta em comunidade, em sociedade, né? As intrigas, as injúrias, os falsos testemunhos contra a nossa pessoa, que tem, né? As puxadas de tapete, as falsas amizades, as coisas que nos trazem angústia, que nos trazem dor, que nos trazem tristeza, que nos fazem sofrer, nos fazem sentirmos diminuídos perante a sociedade, perante Deus. Né? Então, nós estamos com o ombro arcado, nós nos sentimos diminuídos. E por que Jesus fala para esse povo, né? Venha até a mim, todos vocês que sofrem, que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lembrando que Jesus pautou os seus ensinamentos. Hoje é ambiente, hoje é para todo mundo. Mas em corpo encarnado, vivo, igual nós, atrás, em busca dos enfermos, em busca das pessoas humildes, em busca das pessoas que verdadeiramente estavam sofrendo, sejam doenças, né, físicas, mas sofrendo psicologicamente, porque eram subjugadas, né, escravizadas, eram pobres, eram humilhadas. Pobres que eu digo assim naquela fase de não ter nada, mal ter o que comer, nem roupa direito, e eram afastadas da sociedade, porque os romanos tratavam como animais, como escravos. Para os romanos, a população judia, os judeus, lá, os habitantes lá, não eram nada, eram números, era um gado, era deles. E então isso, quando nós nos sentimos subjugados, quando nós nos sentimos que nós não temos valor, que nós não merecemos, as coisas, a gente vai cada vez mais se sentindo sobrecarregado, vai ficando triste, vai ficando angustiado, não vê sentido na vida, não vê a beleza que é a vida. A gente só vê a tempestade, a gente só vê o furacão, o tormento, né, o granizo que tem, né, que são os problemas, mas não vê quando o sol brilha, não vê quando o sol aquece, aquela reunião, aquela confraternização de amigos. A gente só foca no mal, né, coisa errada. Então, Jesus veio para eles, né, em carne, né, porque hoje é para todo mundo, rico, pobre, né, mas em carne para eles. Só que tem um porém aqui. Quando Jesus falou, venha a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei, naquele momento as pessoas perceberam uma coisa. Mesmo indo até ele fisicamente, pois ele estava entre nós, né? Era eu, você, nós, estava entre nós.
Mas Jesus não propôs uma guerra. Jesus não deu uma casa nova. Não mudou nada na vida da pessoa. A pessoa continuou com o mesmo estilo de sustento, o mesmo estilo de vida. E aí você se pergunta, nós nos perguntamos, mas então, se a pessoa continuou do mesmo jeito, as pessoas continuaram do mesmo jeito, porque continuaram, né? Assim como nós. E Jesus estava mentindo? Lançando fake news? Quando disse, venha até a mim que eu vos aliviarei, e logo morreu, né? Com 3 anos e foi embora? Não. Nós temos que ter em mente que Jesus estava falando da alma, falando da vida futura. Porque o corpo, nossa existência, é necessário ainda passarmos por essas dificuldades, por essas vicissitudes, né, por esses tormentos, carregarmos esse peso. Não, né? Jesus disse, Jesus não disse, vou tirar. Não, ele vai aliviar. Ele vai dar a sensação de que está mais leve. Ele vai te ajudar a carregar essas pedras. Ele vai colocar a mão ali e aí você vai sentir um leve alívio. É que nem quando nós estamos carregando algo pesado, uma sacola pesada, e alguém vem e pega na outra alça, né? Aí já dá equilibra o peso, aí já dá uma aliviada, fica mais fácil de carregar. E se vem outra pessoa ainda, 3, aí fica leve. Então, essa é a ideia de Jesus. Ele não disse, eu vou tirar, você não vai ter problema. Porque o erro do ser humano, o nosso primeiro erro, quando nós nos propormos, aí junto com a nossa esposa, ou junto com o nosso marido, para determinado local religioso, determinada doutrina, ou igreja católica, evangélica, centro espírita, o nosso grande erro é achar que por nós irmos lá, por nós lermos, por nós gravar vídeo, por nós falarmos dele, não vai ter problemas, não vai ter dificuldades, não vai ter, não é que seja não ter briga, mas alguma coisa, algum desentendimento, alguma coisa no relacionamento, nem todos os dias, mas alguma coisa vai acontecer, né? É normal. Não vai cessar os problemas, vai cessar a dificuldade. E aí, eu volto aqui, não lembra, quem for cristão, quem for evangélico, quem for espírita, e não lembra dessa passagem, e acha assim que, por falar de Jesus, por estar indo no centro, por estar indo na igreja, tem que ser privilegiado, privilegiada, mimado, mimada, e não ter dor nenhuma, não passar por nenhuma dificuldade, por nenhum sofrimento, está errado. Está errado. Não entendeu a mensagem de Jesus. Não entendeu a mensagem de Cristo. Não entende a sua doutrina. Não entende a sua religião. Não entende a sua fé. Porque, primeiro, nós sempre temos que lembrar que nós estamos aqui na Terra em provas. E provas, lembra, remete a quê? Na escola? A testes escolares. Testar. Né? Toda vez que uma professora, um professor, também na nossa época, queria ver se, será que esses alunos, será que eu posso trocar de matéria, mostrar algo mais dessa matéria, mas será que eles entenderam o que eu passei no primeiro semestre? Porque se eles não entenderam o que eu passei no primeiro semestre, não adianta eu preparar a aula, porque o professor prepara a aula meses antes, preparar a aula com mais conhecimentos, com mais oportunidades, né, novos entendimentos, uma nova leitura, se os alunos ainda não entenderam o que eu passei no primeiro semestre. E aí vem o famoso apavoramento em nós alunos, né? Teste, prova, né? E a mesma coisa Deus.
Mas como é que Deus vai fazer isso? Através das encarnações. O que é encarnação, Eduardo? Entrar na carne, né? O que você faz hoje, você está fazendo, eu estou fazendo, nós estamos fazendo. Nós estamos encarnados, nós estamos vivos, nós estamos num corpo, né? Utilizando um corpo. E aí nós precisamos passar por tudo que esse corpo necessita. Né? Aprender tudo, né? Aprender a cuidar do corpo, aprender que tem que alimentar ele, né? Senão falece, morre, né? Aprender a abrigar do frio, a aliviar do calor, aprender tudo. E como lidar com as questões morais. É aonde nós aliviamos as nossas pedras, nossas dificuldades, o nosso jugo. Né? Então, por isso diz, vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Então, tomai o jugo de Jesus, o quê? Olhe para Jesus. Quando? Porque todos nós, né? Aí vai depender da evolução, do grau evolutivo em que está, né? Vai depender do grau de escolaridade, o grau de experiência de vida. Mas todos nós temos algum problema, né, da vida. Algum problema de relacionamento, alguma dificuldade com a família, alguma dificuldade com os colegas de trabalho, alguma dificuldade consigo mesmo. Alguma coisa nós temos, é normal. Todo mundo que está aqui é para isso, né, para resolver isso. E aí, quando essa dificuldade aparece, que é o jugo, e nós estamos naquele que tem dificuldade, tem atrapalhos na vida, problemas, desafios, que nos tira mesmo a paz, que nos faz questionar Deus, questionar Jesus, questionar a nossa fé. É até natural, gente. Nós somos seres humanos. Questionar faz parte. Nós não podemos perder a fé, perder o olhar em Jesus, perder o foco. Mas questionar faz parte. Não é pecado. De vez em quando a gente fraqueja e questiona, por que eu, pai? Por que isso? O que está acontecendo? Mas daí nós temos que lembrar, peraí, Jesus pediu aqui, na passagem do jugo leve, né, para tomar meu jugo sobre vocês, olhar para ele e lembrar, peraí, tudo que eu estou passando, ou que eu passei, Jesus passou. Né? Tudo. Jesus foi humilhado, desacreditado, né? Família contra, tudo. Né? Coroa com espinho, humilhado perante a população. A população traiu ele, né? Porque ele curava. Enquanto ele estava curando, eu pegava e eu deixava a janela aberta aqui. Obrigado, Pai. Veio uma chuvinha abençoada, bem fraquinha. Eu tive que fechar a janela. Enquanto Jesus estava curando, enquanto Jesus era útil, nós, população, nós aceitamos. Jesus está curando, Jesus me cura, Jesus curou meu irmão, Jesus curou meu tio, Jesus curou meu primo, Jesus curou fulano lá da Judéia, lá de Batistata, lá da Samaria. Aí veio a prisão de Jesus. E o que esse povo, que somos nós, gente, somos nós. Não vem aqui dizer, eu não estava lá, não é culpa minha. Será que você não estava lá? Eu tenho minhas dúvidas. Eu todo dia, ou toda vez que me proponho a rezar, eu peço perdão para Jesus. Porque, e se eu estiver lá? E se fosse eu um daqueles lá? Quem garante que não fui eu um daqueles lá? E por isso que passei por tantos tormentos, por isso que passei por tantos sofrimentos, por tantas decepções. Mas estou retomando o assunto da traição, que Jesus foi traído. Né? Jesus não foi traído só por Judas. A história nos leva a crer que foi só Judas, mas se nós olharmos, quando teve a prisão de Jesus,
E aí o romano lá, Pôncio Pilatos, lavou as mãos, porque ele até queria salvar Jesus, ele não queria fazer maldade. A ironia é essa, né, gente? O ditador lá, ele não queria. Ele não queria. É que nós lemos correndo e achamos até que foi o ditador. Não? Ele quis usar uma lei que existia lá, né? Para ver se, bom, o povo adora ele é judeu. Se eu soltar por si só, os governadores romanos, os romanos, a elite, né, os ricos, os milionários, vão ir contra mim. Vai ficar chato. Mas eu posso usar a lei, e aí o povo gosta dele, o povo vai soltar ele. Não é possível que o povo não vai soltar, vai querer o bandido mais procurado da nossa cidade, da nossa região, né, que é o Barrabás. E aí eu fico tranquilo, porque eu fiz o que eu queria fazer, libertá-lo, mas não demonstrei fraqueza para os meus oponentes. Sabe? Era um jogo. Mas o que nós, população, fizemos? E aí quando ele chegou lá, e aí, pô, você sabe que uma vez por ano nós romanos temos benevolência para com a população. E nós temos aqui 2 pessoas para vocês escolherem. O que vocês pedirem para soltar, nós vamos soltar e perdoar a pena, né? Não vai estar mais com o nome sujo na delegacia, né? Não vai ter mais o nome criminal. Nós temos aqui Barrabás, efêmero, bandido, que vocês conhecem, cruel, tá? Temos aqui esse homem bom, homem justo, que cuida de vocês, proteger vocês. E o que nós fizemos? O que nós fizemos? Traímos. A população traiu Jesus. A população traiu. Aqueles que ele mais cuidou. Aqueles que ele passou 3 anos ali, ó, dedicar, ele só parava para dormir. E pelos estudos, pelas experiências, eu acho que ele dormia só 4, 5 horas por noite. Dedicou só pouco tempo de vida, 3 anos seguidos ali, ó, dia após dia, domingo a domingo, pro povo. Ele chegou na hora, nós o traímos. Mas daí para tirar da consciência, a nossa peso da consciência, a gente diz que foi só o Judas. Judas traiu sim, é verdade. Mas coletivamente, nós também o traímos. Nós também o traímos. Porque daí nós dissemos, solte Barrabás, solta Barrabás, prenda Jesus, prenda Jesus. Pôncio Pilatos olhou, e eu devo imaginar, porque eu olharia também, agora relembrando, eu fico apavorado com o quão nós podemos ser ingratos com as pessoas que nos ajudam, que nos amparam, que nos protegem, que querem o nosso bem. E ali nem nos apercebemos. Ele olhou e ficou assim, meu Deus, vou ter que seguir a regra. E aí por isso que ele pediu o bacia com água lá e falou a famosa frase que a gente sempre fala, né? Eu falo direto, porque eu dou alerta. Eu dou orientação para a pessoa, tipo, ó, se você fazer isso, o resultado pode ser esse. Aí se a pessoa faz e quebra a cara, aí eu só falo, eu lavo minhas mãos, porque a minha parte eu fiz, a minha parte é avisar, a minha parte é orientar. Aí você tem que escolher. Se você escolher o lado errado, fazer o quê? Lavo minhas mãos. Então eu posso falar assim, olha, eu tentei. Ele não falou, né, mas em pensamento, enquanto ele lavava as mãos ali, com certeza eu tentei.
Mas eu tenho que obedecer à lei, né? Senão a lei se volta contra mim. E lavo minhas mãos. Ou seja, tirou o corpo dele fora, né? Verdadeiramente. Porque os traidores foram a população. E mesmo assim, Jesus acabou perdoando. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim que sou brando e humilde. Então, nós temos que aprender com Jesus. Então ele passou por tudo. Então tudo que você estiver sofrendo, você pensa. Mas Jesus passou. Jesus passou pior. Mas ele não jogou praga. Pelo contrário, ele podia fazer alguma coisa, mas se entregou. Deixou acontecer. Deixou ser levado para a cruz, para a crucificação. Se Jesus com todo o poder, esse é o pensamento que nós temos que ter, gente. Jesus com todo o poder. Conhecimento é toda a alquimia dos elementos da terra, da ciência, da terra, tudo. Ele podia, com um simples gesto, provocar uma ventania lá, provocar uma tsunami, provocar, sei lá, uma tempestade de areia, e matar todos os romanos. Só com... né? Mas não. Ele mostrou que temos que deixar tudo nas mãos do Pai. Nosso dever é seguirmos brandos e humildes. E também, né, quando ele fala, brando e humilde coração, e encontrareis, você vai encontrar o repouso de suas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Repouso de suas almas. Então ele está falando do futuro. Ele está falando da pós-morte. De vossas almas. Espera aí. Se Jesus está prometendo que se eu segui-lo, se eu procurar fazer o que ele faz, ser humilde, ser branco, ter bom coração, né? não guardar mágoa, não guardar rancor, seguir em frente, e vai dar repouso para minha alma. Então Jesus está dizendo aqui que existe vida após a morte. Não é, Eduardo? Não é doutrina espírita. Não foi a doutrina espírita que inventou isso. Muita gente pensa que foi. Não. O Kardec, Hipólito Leon de Bahia, o Kardec, Allan Kardec, ele só catalogou. Só trouxe. Mas relatos de espírito, de alma, de vivência fora do corpo, sempre existiu. Desde que o ser humano se entendeu por pessoa, por gente, começou a raciocinar, sempre existiu. Né? Os hindus, lá da Índia, todos. Os budistas, Xixenoe, todos. Né? O espiritismo só catalogou, só trouxe de uma forma para ficar mais fácil nós estudar, nós compreender, nós ler. Mas não foi imaginação da doutrina espírita. Então, o próprio Jesus está dizendo aqui, brande o humilde coração e encontrarás o repouso de vossas almas, de suas almas. Ou seja, ele não garantiu o repouso do corpo ali, para aquela pessoa. Mas Jesus está falando contigo, com nós, ó Eduardo, me segue, confia em mim, mas eu vou te dar o repouso não agora. Eu vou dar o repouso para a tua alma. Então ele não vai dar repouso para o meu corpo. Porque ele sabe que o meu corpo vai perecer. Né? Vai voltar para a terra. Mas a alma, ela é eterna. Então, é a alma que merece mesmo a recompensa, que merece o cuidado, que merece o carinho, e que será recompensado. Então Jesus está garantido aqui que existe vida após a morte, sim. Não é o Eduardo. Não briguem, não matem um mensageiro, como diz a frase.
Não matem o mensageiro, não matem o carteiro. Eu sou só o carteiro, eu sou só o mensageiro. Eu sou só o entregador do Mercado Livre. Não adianta me xingar que o produto veio quebrado, que o produto não é correspondente ao que eu comprei. Não. Ah, ele é só um entregador, só a entregadora do Mercado Livre. Eu sou só o entregador da mensagem, só o carteiro. Só que envia o WhatsApp. A mensagem é Jesus, é Deus. Então, se entenda com ele. Se entenda com ele. Não adianta me xingar. Não adianta dizer que eu sou louco. Não adianta. Ainda nada. Não vai mudar nada. Porque está aqui, o próprio Jesus disse. Mas eu vou repetir. Vinde a mim que sou brando e humilde de coração e encontrarás, ou seja, lá no futuro, o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Todos os sofrimentos, aqui eu vou ler um pequeno resuminho que vai fechar a nossa leitura. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, perda de pai, perda de mãe, perda de filho, perda de marido, perda de esposa, amigos que desencarnam, que morrem, né? Então, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé aonde? No futuro, que é o que Jesus está prometendo aqui. Eu vou consolar a sua alma. Então, ele está prometendo no futuro, não para aquela população daquela hora. E não para nós na hora, é no futuro. Então, né? Na confiança na justiça de Deus, que Jesus veio ensinar aos homens. Então Jesus veio fazer isso, né? Confiar na justiça de Deus e ter confiança nele, né? Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois dessa vida, ou que duvida de duvidar, simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Né? É assim, né, gente? Tem diferença, né? E nós vemos. Nós que convivemos, que Deus nos permite, vocês também, a conviver com mais de 10 pessoas, com 50, com 100. No meu caso, eu convivo com 5.000 pessoas diariamente. Diariamente eu trabalho com 5.000 pessoas, eu enxergo. Então, são 5.000 tonalidades, personalidades, virtudes, religiões, doutrinas, tudo, né, diversificado. Então, eu convivo, eu tenho que estar no mesmo prédio, no mesmo ambiente de 5.000 pessoas, 5.000 seres humanos, 5.000 experiências de vida. E cada um tem o seu estilo, cada um tem suas virtudes, cada um tem suas qualidades, suas tendências, suas boas ou más, sua religião, sua fé, né? Tudo. Então, tudo. E aí, quando nós ouvimos ali a conversinha de pessoas que não têm fé, que não confiam, não acreditam em Deus, que a frase que mais falo, agora no carnaval mesmo. Amanhã no carnaval, eu vou aproveitar, eu vou beber todas, eu vou encher o pé na jaca e eu vou, né, vou fazer o que eu não faço o ano inteiro, vou andar com umas 10, 20 mulheres, 20 homens, porque a vida é só uma, tem que aproveitar, não é mesmo? Todo mundo faz isso. Aí eu fico, na minha vida, não, pode ir, vai, quer se divertir, vai, quer beber, vai, bebe, quer, né, ter sexo desregrado, compromisso, e depois vai se entender com Deus, né? Vai se entender com Jesus. Mas o livre-arbítrio quer fazer, faz. Aqui ninguém está proibindo nada. Ninguém é o dono da moral. Né? Cada um sabe das suas consequências. Mas daí nós estamos dizendo aqui que são pessoas que não têm fé. Pessoas que quem tem fé, quem é de Deus não faz isso. Né? Até vai. Não é proibido ir? Não é proibido ir. As pessoas pensam que é proibido ir. Não é proibido ir.
Só que nós como religiosos, nós vamos, dançamos, pulamos lá, lá, mas que calor, tudo normal, e bebe, dança, grita, e extravasa, mas nós não podemos exagerar na bebida, nós não podemos brigar, nós não podemos ter sexo desregrado, nós não podemos usar drogas, nós não podemos fazer o que o carnaval propicia, porque fica mais amplificado de fazer, né? Eu conheço pessoas que são maravilhosas, mas chega o carnaval, eles dizem, bom, eu não faço o ano inteiro, eu não traio minha mulher o ano inteiro, mas no carnaval eu pego todas. Aí eu fico, o que adiantou se controlar o ano inteiro, respeitando a mulher, e no dia do carnaval, os 3, 4 dias do carnaval ali, transa com tudo quanto é mulher. Não adiantou nada ficar 300 dias, 360 dias sem trair. Porque aqueles 4 dias, tudo que você faz de errado, fica impregnado, tatuado na sua aura espiritual. E é onde quem não acredita, não confia em Jesus, em Deus, que a vida é só uma, a tonalidade da pele assim fica opaca, os olhos não brilham, e o sofrimento que aparece posteriormente, aquele emprego que não está rendendo, aí a pessoa começa a reclamar, começa a não ter vontade de ir trabalhar, aquelas coisas tristes, né? Vontade de sair, mas não sai, fica só reclamando. Aí a família, né, começa a ficar desunida, desregrada, da brigaiada, da confusão. Só os tormentos, as pedras que a gente carrega. Aí para essa pessoa que acha que a vida é só uma, que tem que aproveitar, tudo parece mais difícil, né? A pessoa não vê, achei, obrigado. A pessoa não encontra saída daquele problema. Aquele problema que foi apresentado no trabalho, aquele problema momentâneo do casamento, que não estão se acertando, do relacionamento, das amizades. Acha que vai ser para sempre aquele tormento. E fica cego. Então o jugo fica pesado. Essa figurinha aqui, eu tô terminando, essa figurinha aqui, ó, essa figurinha aqui, para quem tem uma vida mundana e acredita em só uma existência, só uma vida e nada mais, e aí tem que aproveitar a vida, né? Aproveitar a vida. Essa pessoa sofre muito mais que você e eu. O jugo deles, Jesus não mentiu, se torna o fardo mais pesado, porque eles não têm a perspectiva do futuro. Eles não têm a perspectiva de um propósito de estar em comunhão junto com Deus. Eles só estão no mundo, e não com Deus. E nós temos que estar no mundo, nós temos que estar com Deus também. Dai a César o que é de César, dai a Mamon o que é de Mamon, mas dá a Deus o que é de Deus também. Então, essa é a mensagem. Então, aqui, ó, ou a que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: venham a mim, todos vocês que estão fatigados, e eu vos aliviarei. Quando nós estamos com Jesus, nós temos fé, nós temos confiança, nós sofremos. O mesmo fardo que veio para o ímpio, que veio para o mundano, vem para nós. Só que nós enxergamos no geral.
nós enxergamos lá na frente. Não, isso aqui que está acontecendo no meu relacionamento, ele é momentâneo. Eu vou encontrar a solução, eu e minha esposa, eu e meu marido, nós vamos encontrar uma solução de sair desse conflito, de resolver esse problema. Quem tem fé, quem é voltado para Deus, tem essa mensagem, tem esse pensamento. Ou o trabalho está difícil, mas eu vou encontrar uma solução para que se torne ao meu favor, para que eu me sinta bem ir lá, para que eu me sinta bem estar lá, que eu consiga ter um propósito do porquê que eu estou lá, onde hoje talvez esteja me fatigando. Então, essa é tornar o jugo leve, é encontrar, mesmo no meio do tormento, mesmo no meio da tristeza, da angústia, do sofrimento, ali da separação, seja o que for que te traz tristeza, que chore, dor, mas você, peraí, por mais que pareça que vai ser para sempre, por mais que já faz 1 ano, por mais que já faz 5 anos, por mais que já faz 10 anos que eu estou tendo uma vida assim de tristeza, de decepções, mas isso não é para sempre. Quando eu percebo isso não é para sempre, eu já começo a tornar o jugo leve, porque daí eu começo a procurar as soluções. E quando eu começo a procurar soluções, Jesus entra em ação, Deus entra em ação, porque o anjo da guarda entra em ação. E você começa a trilhar o caminho, encontrar as soluções, e que aquilo que fazia 1 ano, 10 meses, em poucos meses ou em poucos dias, se vai. Porque com Jesus tudo se torna mais sadio, mais leve. Jesus nunca vai querer o mal, né? Então, essa é a primeira mensagem. Agora, Jesus coloca uma condição para ajudar nós, né? A sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Então, Jesus coloca uma condição: olha, eu quero te ajudar, eu vou te ajudar, eu vou te trazer felicidade, né? Eu vou te dar a verdadeira felicidade, para você se sentir em paz, você se sentir em harmonia, você se sentir confiante, você se sentir alegre, né? Aquela postura, que o texto está tão grande, você tirar aquelas pedras da fotinha e... Ai, que alívio, meu irmão, que alívio, meu irmão, que alívio, Pai, se sentir leve. Então, mas qual é a condição que Jesus dá? Né? Qual é a negociação que Jesus está negociando com nós? Né? Então, Jesus coloca uma condição, a sua assistência, a sua ajuda e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição nós vamos encontrar na lei que nos ensina. Seu jugo, o que é o jugo de Jesus? É a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Então, o segredo é esse, gente. Tudo que Jesus quer para poder nos ajudar, poder intervir, pôr a mão ali e tirar um pouquinho do que está sobrecarregado, aquele problema, aquela dificuldade, aquela coisa, é nós seguirmos a lei que ele ensina. E pode ver que eu sempre vou repetir, porque todo o Evangelho de Cristo ele tá pautado nessas duas coisas. Você tendo essas duas coisas no seu íntimo, no seu coração, na sua vida, você é verdadeiramente um cristão e não sabe. Você pensa que não é porque você não vai na igreja. Você pensa que não é religioso porque você não vai no centro. Você pensa que não é religioso porque você não lê a Bíblia todos os dias, porque não lê o Evangelho. Mas se você tem o amor e a caridade verdadeiramente incrustado, tatuado no seu coração, que você faz por fazer. Você não faz esperando recompensa, você não faz esperando elogios, né? Porque quem tem incrustado mesmo não se importa se a pessoa elogia, se a pessoa reconhece. Você vai lá e faz. Deus pede a todo momento, gente. Deus pede a todo momento. Vai lá e ajuda fulano. Vai lá e entrega isso. Vai lá e fala essa palavra. Vai lá e faz isso.
Aí você vai lá, faz, se a pessoa elogiou, se a pessoa não elogiou, se a pessoa reconheceu, porque você faz de coração. Você sabe por que você está fazendo, porque você quer o bem daquela pessoa, você ama aquela pessoa. E quando a gente ama, a gente quer a pessoa saudável, a gente quer a pessoa feliz, a gente quer a pessoa bem encaminhada, bem posicionada na vida, seja na vida material, né, no conforto, mas seja na vida religiosa, na fé, que essa pessoa também possa encontrar o caminho para Jesus, o caminho para Deus, assim como você encontrou. Então nós vamos lá e simplesmente fazemos, simplesmente ajudamos, simplesmente damos o nosso amor. Agora se a pessoa reconhece, se não reconhecer melhor, mas se não reconhecer, o verdadeiro amor é isso, não é esperar aplausos. Porque se nós vamos esperando aplausos, reconhecimento, aí a gente fica magoado. Pô, eu vou lá, ajudo a pessoa nem me liga. Eu vou lá, ajudo a pessoa nem me dá oi, nem me dá bom dia, nem olha pra minha cara. Aí você não ajudou de verdade. Aí você não tem o amor e a caridade de verdade. E Jesus está dizendo aqui, tudo que eu quero para te ajudar é que você demonstre o amor e a caridade, mas não só com os que você ama, mas com todos que veio cruzar o seu caminho. É lindo, né? E é pura verdade. Então, a questão é, seu jugo com Jesus é leve? Ou, se seu jugo está muito pesado, será que não é hora de você voltar para Jesus? Para as leis dele? Procurar fazer o que ele pediu? Será que você já não viveu demais no mundo mundano? Será que não está na hora de se voltar para dentro? A falar com ele? A conversar? Será que não está na hora de você abrir a porta da sua casa para Jesus? Porque só frequentar a igreja, só frequentar o centro espírita não muda nada. Só aí até os ímpios fazem, até o capiroto faz. Ele pode entrar tranquilamente lá. O que vai abrir a porta da sua casa para Jesus é as suas virtudes. São as suas qualidades morais. São o que verdadeiramente está aqui, ó, no seu coração, no seu coração. É aqui. Aqui, pouco importa para Jesus. Oh, como assim? Aqui, o cérebro, pouco importa para Jesus, para Deus. É? Aí você vai dizer, mas eu memorizei, eu sei capítulo tal, página tal, evangelho tal, versículo tal, pá, tudo certinho, pode ir lá olhar, eu vou tirar isso, eu sabia certinho. Pode ir lá olhar e tal. Agora brincar assim com ele. Né? Vamos ver. É gostoso quando tem um parente que sabe de cor. Vamos ver, para passar o tempo, não tinha internet, não tinha YouTube, né? Ainda bem que não tinha. Eu estou aqui no jogo leve. Aí fala, capítulo 15, capítulo 6, o Cristo Consolador. Você vai encontrar. Onde é que eu vou encontrar? Onde é que eu vou encontrar? Quem falou? Quem relatou? Qual foi? Aí eu vou. Lá em São Mateus, capítulo 9, versículo. Aí dá uma titubeada, né? Senhor de 60 anos de idade, 70, 28, 29 e 30. Aí eu fechava o evangelho aqui, com 17, 18 anos de idade, ficava. Vai! Parou a brincadeira. O senhor tá roubando. É que não tinha como, ele usava óculos, ele realmente enxergava pouco. Tanto é que eu contei uma história, lá no começo que eu comecei a gravar os vídeos, que eu fui a primeira inteligência artificial da história, que eu fui, né, o primeiro tradutor de livro audiobook, né, pro meu avô, né, que ele precisava palestrar, então ele pegava o livro e precisava, e daí eu sentava do lado dele lá e ficava lendo para ele, aí ele meditava, daí eu lia de novo, aí ele meditava, aí lia de novo, aí ele meditava, para ele poder fazer a palestra dele. Então,
Então foi o primeiro audiobook, ele era a primeira, eu era a voz, eu era os olhos dele. Foi bom, né? Porque hoje eu sei, porque já com 14, 15 anos eu tinha que ler pra ele, né? Só que ele cochilava, daí eu ficava bravo. Eu tô lendo aqui, o professor já tá dormindo. Não, eu tô meditando, eu tô estudando. O velho era esperto pra caralho. Tava dormindo, né? A avó chegava assim, ó, teu avô tá dormindo. Eu tava ali, o quê? Ô, você tá dormindo? Então era assim. E aí eu ficava lá, né? Pô, mas eu leio, eu sou jovem, tô com a memória aqui, ó, em branco, não memorizo. E até hoje não memorizo direito, depois que vem a coisa. E o velho, pá. Daí por que eu tô terminando disso aqui? Que Jesus não se importa tanto com o cérebro, é que se o vô não tiver coração, se o vô não tiver caridade verdadeira, sem interesse, sem querer recompensa, sem querer aplauso, sem querer algo em troca de volta pelo aquele gesto, né? Não vai adiantar nada. Ele vai chegar lá, mas eu sei, Jesus, ó, me pergunta aí qual passagem da Bíblia você falou tal coisa. Aí até para brincar com ele. Daí ele vai dizer, que bom, parabéns. Mas o meu ensinamento, meu filho, minha filha, não é só memorizar. Memorizar as inteligências artificiais fazem. Os robôs no futuro, os computadores. O diferencial que eu quero, que meu pai quer, é que você use o coração. Você use o seu sentimento. Você use o amor. É isso que nós queremos. Não precisa memorizar. Basta você ler, ouvir, ver e assimilar no seu coração. Isso. Então você que está fazendo bem, você que tem amor, não fique se martirizando porque por um determinado motivo você não consegue ir no centro espírita, você não consegue ir na igreja, você não consegue ir no templo religioso. Não se martirize. Eu, por causa do meu horário de trabalho, que é um horário totalmente diferenciado, eu não consigo há 15 anos ir na casa, no físico, na igreja, no templo religioso, no centro espírita. E vocês acham que por um acaso Deus me abandonou? Vocês acham que Jesus me abandonou? Vocês acham que meus mentores, meus anjos da guarda me abandonaram? Em nenhum dia desses 15 anos. Porque sou privilegiado? Não. Porque simplesmente, com todas as falhas do ser humano, com todos os erros de um ser humano, né, que ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, e está muito longe da perfeição, está muito longe. Né? Jesus percebeu e percebe que mesmo não podendo ir fisicamente, mas o coração está pautado no amor e na caridade. Né? E quando Jesus percebe isso, Jesus não fica, não, eu não vou ajudar ela porque ela não vai na igreja, porque ela não vai no centro espírita, ela não lê um livro, ela não escuta um áudio, ela não olha um vídeo, ela não faz nada. Mas sabe o que Jesus vai dizer? Eu vou ajudar sim, porque aí quem vai falar com Jesus? Mas ela não olha vídeo, ela não escuta áudio, ela não abre uma Bíblia, ela não abre um Evangelho, ela não lê nada, ela passa de carro distante do centro espírita, da igreja, ela não vai nenhum dia do ano. Não... Aí Jesus vai dizer, realmente a minha irmã não lê, minha irmã não vê vídeo, minha irmã não olha áudio, minha irmã não abre um livro, mas sabe o que minha irmã faz? Minha irmã ajuda as pessoas. Minha irmã está sempre pronta
disponível. Sempre que eu mando uma intuição, uma inspiração, ela manda uma mensagem no grupo do WhatsApp, uma mensagem confortadora. Ela orienta, ela dá um conselho bom, ela encaminha os seres humanos, ela está disposta a ajudar. Ela nem para em casa para ajudar as pessoas. Ela usa o amor e a caridade. Aí Jesus diz, não é porque ela não vai todos os dias na igreja, não é porque ela não vai todos os dias no centro espírita, não é porque ela não abre os livros, não é porque ela não lê nada, porque ela não tem tempo, que eu não vou ir na casa dela, que eu não vou ampará-la. Porque para você receber as bênçãos de Jesus, de Deus, é essa frase, é isso aqui que Jesus diz. Ó. Eu só quero que você pratique o amor e a caridade. E aí eu vou tornar o seu jugo suave e leve. E é verdade. É verdade. Verdade mesmo. Não tem por que você não se sentir feliz, você não se sentir amparado, quando você sabe que você está amparado, protegido, cuidado pelo seu irmão mais experiente, seu irmão que tem contato direto com o pai, né? Com o seu irmão intervindo, né? Quando teu pai quer castigar, seu irmão vem. Ah, pai, mas não tá aprendendo, pai, dá uma aliviada, pai, não castiga tanto, né? Aí o pai dá uma aliviada, né? Tira a mão, bota o cinto de volta na cintura e não vai te bater. E aí é onde as pessoas não entendem, que as pessoas, essa pessoa está sempre sorrindo, essa pessoa está sempre feliz, essa pessoa parece que a vida facilita para ele, não é o privilegiado. Simplesmente segue as leis de Deus. Simplesmente segue as orientações de Jesus. E não é nenhum tormento, nenhum sofrimento fazer isso. Está incutido no coração, está incutido no peito. Amor e caridade. Então, essa foi a mensagem. Antes de terminar, deixa eu só desligar aqui que está falando. Olha, não para. É o alarme que eu coloco para ir trabalhar. Bom, eu estava tirando a concentração, né? Então, para terminar, antes de terminar, como é o Evangelho no Lar, e aí é diferente no nosso compromisso diário, né? Sobre o Novo Testamento. Então, nós nos propomos, enquanto eu estou falando aqui, vocês peguem um copo com água, recipiente com água, coloquem perto de onde vocês querem, né? Na mesa, no sofá, perto do celular, perto da TV, quer assistir na TV, no YouTube. A gente vai pegar o nosso livrinho Fé, Trabalho e Paz, né, de Celso de Almeida Afonso e pelo Rogério Saragossa. E vamos ler uma mensagem final. É aleatória, eu nem leio. Eu nem leio, sabe por quê? Sabe que eu já li, né? Mas isso aqui é do passado. Esse livrinho aqui, olha, 20 anos que me acompanha. 20 anos. Andou por 4 cantos do estado e não se perdeu. Né? Eu perdi vários livros com essas mudanças aí, mas esse não se perdeu. Ou seja, a espiritualidade, Jesus, estava guardando, ou me intuindo para guardar, porque era para nós usar no futuro, e esse futuro chegou em comunidade. Quando eu comprei sozinho, há 20 anos atrás. Então, há 20 anos atrás eu li. Ele é pequenininho, né? Curtinho. Ele é o famoso, nós chamamos de livros de bolso, porque daí bota no bolso, na bolsa, né? Na sacolinha. E você pode ler no ônibus, pode ler indo para o trabalho, voltando, pode ler, leva no carro e no trânsito, esses trânsitos da cidade grande, né? Para toda hora, aí leva a parte, porque aparece, não dá 5 minutinhos. Então, bora ler. Agora que deu tempo que vocês pegaram um copo com água, recipiente, ó, chuvinha abençoada. Bora lermos. Vou ler aleatoriamente. Aleatoriamente é assim, né? Que daí geralmente é uma orientação para nós, um conselho. E não vos conformeis com este mundo. Fala de novo.
Bom, se deu de novo é porque nós precisamos. Quando repete, é porque nós precisamos. Não te conformeis com este mundo, mas transforme-os. Transforme o planeta. Transforme. O que você acha que está errado, faça você diferente. Se você acha que tem muita maldade no mundo, seja uma pessoa bondosa. Se você acha que tem muita falsidade, seja uma pessoa fiel, uma pessoa leal, uma pessoa verdadeira. Tudo que você acha que está ruim no mundo, faça o contrário. Essa é a mensagem, né, de Paulo, lá em Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Então, caminhos. A vida mais leve me dá chances de percorrer caminhos através... Caraca. Olha só, eu lido. Obrigado. Eu lido com a espiritualidade desde criança. Para mim é normal. Aquilo que nos ensinam na doutrina espírita também é normal. Porque, gente, nada é por acaso. Quando você pega um livro, uma mensagem, você aleatoriamente, é a mesma coisa que o mentor, que teu anjo da guarda, que Jesus botasse o dedo na página, ó, sabe? É a mesma coisa que dissesse assim para você, quando você, qualquer pessoa pega, ó, lá na página 29, no capítulo 5, você precisa ler essa mensagem que é para você, Eduardo, que é para você, fulana, que é para você. Quando nós pegamos um livro de autoajuda, pegamos a Bíblia e cai no Salmo, sabe? Você acha que é por acaso, que foi você que escolheu. Não. É tudo encaminhado. E eu preparei o estudo, só essa parte que nós falamos do jugo leve. Aqui, realmente ele é aleatório. É para ser qualquer mensagem, que, teoricamente não teria nada a ver com a leitura. Só que o que os amigos fizeram, o que os anjos da guarda, Jesus, Deus fez, colocou um texto, porque nada é por acaso. Tá? Nada é por acaso. Ah, confirmação. Obrigado. É assim, gente, pisca de luz, coisa. Eles dão um jeito de dar confirmação. Horas iguais, quando você horas iguais, é a confirmação que teu anjo da guarda, Jesus, está por perto. Quando você olha assim, 11:11, quando você olha 22 horas e 22 minutos, 12 e 12, 13 e 13, sabe? Horas iguais. Então, eu ensino a leitura de hoje, ó. A vida mais leve, então, o fardo suave com Jesus. Quando eu tenho a vida mais leve me dá chances de percorrer caminhos através do voo seguro. E é pura verdade. Me permitindo, assim, novos estudos e oportunidades de desenvolvimento, principalmente a aprender a amar e perdoar sempre. Agora eu vou ler normal. Caminhos. A vida mais leve me dá chances de percorrer caminhos através do voo seguro, me permitindo assim novos estudos, novas oportunidades de desenvolvimento, de crescer material, fisicamente, espiritualmente, intelectualmente. Então nos dá a oportunidade de crescer. Principalmente, né, com a vida mais leve, com o jugo leve de Jesus, a aprender a amar e perdoar sempre. Então, quando estamos com Jesus, quando o jugo se torna leve, nós temos novas oportunidades, nós crescemos, nós evoluímos como seres humanos. Nós nos tornamos homens e mulheres melhores. Nós deixamos o velho eu, que estava cheio de problemas, carregando aquela foto lá, aquela farda, aquelas pedras, aquela coisa, estava nos arcando, nos deixando triste, nos botando para baixo, dando depressão, dando ansiedade. Deixa para trás, porque Jesus colocou a mão. O teu mentor, a tua mentora também colocou a mão. Toda uma egrégora. E aí você
uh, se sente em paz. E quando se sente em paz, verdadeiramente, quando você consegue deitar e dormir sem tomar remédio, quando você consegue olhar para o seu irmão, para a sua irmã, sem culpa, sem trauma, sem... Né? Porque quando a gente faz falso testemunho, quando a gente é falso, a gente não, a gente olha, até olha, mas o nosso inconsciente nos acusa que a gente fez mal para aquela pessoa pelas costas. Agora, quando nós estamos com a consciência tranquila, tudo flui e nós temos novas oportunidades. E Jesus realmente nos dá novas oportunidades para novos aprendizados, novos crescimentos, transformações em nossa vida. Nós aprendemos uma nova profissão, um novo estilo de vida e cada vez melhor, cada vez para frente, cada vez maior. E isso é para todo mundo, gente. Então, essa é a mensagem. O seu jugo é leve? Você já está com o fardo suave? Se não tiver, volte para Jesus, mas volte não só de boca, não só de falar, eu voltei para Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Cristo. Não. Procure fazer o que ele fazia, procure segui-lo, porque ele é o nosso guia e modelo. Guia porque ele nos orienta, nos explica, nos mostra o caminho. E modelo por quê? Porque devemos segui-lo, devemos fazer exatamente o que ele faria, o que ele fez. Então, bora para a nossa prece de encerramento. Peguemos os copos com água. Agradecemos Deus, agradecemos Jesus, agradecemos nossos anjos de guarda, nossos mentores, mentoras, por essa inspiração, por essa intuição, por esse aconselhamento lindo, maravilhoso e pelo ocorrido na noite de hoje. Por essa experiência de que realmente o que nós estudamos, o que nós lemos, que o acaso não existe, o acaso não existe mesmo. Hoje os amigos me deram mais uma prova de que estamos no caminho certo, que estamos em comunhão com Deus, estamos em comunhão com Jesus, estamos em comunhão com a nossa espiritualidade, com nossos amigos e amigas. E agradecemos desde já pelo amparo, pela proteção desses irmãos, dessas irmãs que estão espalhados pelo Brasil, espalhados pelo mundo, através das redes sociais, através do YouTube, através do Quai, através do Facebook, através do Instagram, TikTok. Que todos nós possamos receber as bênçãos, a alegria, a paz, mas principalmente a saúde espiritual, emocional e a saúde do corpo, através do passe energético e fluídico dos nossos mentores e anjos de guarda que estão nos proporcionando desde o momento em que nós focamos o olhar ou o ouvido no áudio, na leitura desse Evangelho. Porque quando estamos focados em Deus, focados em Jesus, meus amigos, minhas amigas, Jesus aproveita o momento e cuida de todas as suas mazelas, cura todas as suas enfermidades. E você nem se apercebe, mas você com certeza se sentirá melhor, acordará mais forte, mais revigorado, pronta para enfrentar a batalha da semana que vem, que todos nós enfrentamos, as batalhas diárias da luta do bem contra o mal, que é o que nós fazemos, nós de bem contra quem é do mal. Mesmo que não batemos boca, mesmo que não escutamos, mas só em sermos de Jesus, já estamos sendo uma afronta para quem é contrário. E é por isso que há muitas separações, é por isso que há muitas desavenças, é por isso que há muitas pessoas se afastando do seu convívio. Por isso, porque a luz, ela constrange a escuridão. A escuridão não consegue conviver com a luz, ela tem que ir embora. Então não fica triste, não se aflige, essas pessoas se afastam de você. Dê graças a Deus, pois Deus está cuidando de você, Deus está te amparando, te protegendo e trará pessoas ao seu convívio, pessoas que verdadeiramente têm a mesma luz, o mesmo foco, a mesma integridade moral, emocional e espiritual que você, minha irmã, meu irmão, minha amiga, meu amigo, que nós. Tenhamos isso em mente. Deus afasta não porque te odeia, não porque não gosta de você, não porque
quer ver você sofrendo, ver você sozinho, sozinha. Não. Deus afasta porque tem algo melhor para você. Tem amizades verdadeiras no seu caminho. Tem pessoas que te amam para um relacionamento, de amizade, de namoro, que te amam de verdade, que estarão com você como você é, e não com o que você pode dar, com o que você pode usufruir. Por isso que Deus protege a todos vocês. Então, quando Deus afasta aquele marido, afasta aquela esposa que só te incomoda, que só te atrapalha, não tente voltar, não tente reconciliar, pois você não era feliz com aquele homem, com aquela mulher. Se Deus afastou, é porque Deus te ama e que não quer que você sofra mais. E se você tenta reconciliar, você tenta correr atrás daquela pessoa que só te magoava, daquela pessoa que só te traía, daquela pessoa que não deixava você ser você mesmo, você está sendo um filho, uma filha teimosa. Você está querendo ainda persistir no erro. Deixe o seu pai agir por você. Um pai e uma mãe, eles sempre sabem o que é melhor para o filho e para a filha. Pois eles têm experiência, eles enxergam mais. Então imagine o pai, que é Deus, que sabe quem você é de verdade, quem vocês são de verdade. Então tenha isso em mente, que o grande erro da humanidade é que quando afasta as pessoas, a pessoa corre atrás, se implora por atenção, implora por ser bem recebido, e aí diminui a sua luz, diminui a sua glória, diminui a sua unção com Deus, justamente para caber numa caixinha que eles nem vão te valorizar. Então, siga a sua fé, siga a sua religião, siga a sua orientação, siga em comunhão com Jesus e como Jesus deu na lição de hoje. Com Ele, o fardo é suave e o jugo é leve. E as nossas almas terão a recompensa que vocês nem imaginam. Vai valer a pena. E vai valer a pena muito. Todo o esforço, todo o sofrimento que vocês já passaram até esse presente momento. Porque quanto mais vocês estiverem com Deus, estiverem com Jesus, vai acabar o sofrimento. Vai acabar as dores. E você se sentirá feliz, alegre, e que se valeu a pena, e que você pudesse, voltaria e continuaria com Jesus. Mais firme, mais enraizado na fé, porque você sabe que o verdadeiro amor, a verdadeira amizade é a dele. Não dos falsos amigos, das falsas pessoas que estão à sua volta. Você sabe quem é. Você sabe quem é. Nós sabemos quem são. Pois Deus nos intui, Deus nos inspira, Deus nos mostra. Basta você, basta eu, basta nós escolhermos quem nós trazemos para a nossa energia, quem nós deixamos entrar, usufruir da unção de Deus que está em cada um de vocês. Pois não é à toa que vocês estão aqui acompanhando esses vídeos, acompanhando esses estudos. É porque vocês são escolhidos, escolhidas de Deus, cada um ao seu turno, cada um no seu estilo, cada um no seu jeitinho de ser, com suas virtudes, com suas qualidades, mas todos são. Pois somente os escolhidos, os filhos e as filhas verdadeiras de Deus, é que conseguem ouvir uma palavra de Jesus, estudar uma palavra de Jesus, ler, passar meia hora, uma hora conversando, dialogando sobre o real valor que é viver na caridade, viver no amor e viver pautados pelo ensinamento de Jesus. Então a mensagem é essa, gente. Nunca deixe Jesus de lado. Nunca deixe Deus de lado. Nunca pare de orar. Nunca pare de rezar. E tenha um propósito na vida e siga em frente, ainda que te afaste. Porque as pedras é isso. Vão aparecer pessoas contrárias, mas você tem que manter o foco. Porque a recompensa está próxima. A recompensa, quando você morrer, desencarnar, você verá que você fez diferença, você faz diferença. E isso não tem preço. Deus está com vocês. Jesus está com vocês. Nós, quanto amigos, amigas, estamos sempre, 24 horas com vocês.
pois vocês são muito queridos, muito queridas por Deus, por Jesus. E vocês são amparados, amparadas, ainda que não se apercebam, ainda que não tenham ideia, não tenham noção. Mas vocês são muito amados, amadas por Deus, por Jesus, por nós. Com o Pai Nosso, damos por encerrado a leitura do Evangelho de esta noite. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo o mal. Que assim seja e assim será. Que Deus esteja em todos os lares convosco. Que Deus continue amparando, lhes protegendo. E vocês são muito amados. Nunca se esqueçam disso. Não percam a fé. Não titubeiem. Está próximo a grande felicidade de todos vós. Um abraço, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus assim permitir, o nosso amparo, o nosso cuidado, o nosso auxílio. E amamos todos vocês. Que assim seja e assim será. E bora para mais um vídeo amanhã. Bom fim de semana a todos. Fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado pelos coraçãozinhos. Deixem seu joinha. Curtam, compartilhem, sigam. Que tem mais. Todos os dias tem mais. Bora? Obrigado.